Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nesta manhã, por favor, abra comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 23 de Lucas, começando no versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. Glória a Deus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E quero usar como tópico as palavras daquele homem que estava sendo crucificado também. As palavras dele: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Existem milhões de pessoas clamando: lembra-te de mim, Senhor. Milhões de pessoas que não sabem o que fazer e que estão sofrendo muito. Lembra-te de mim. Por isso estamos tentando tocar o mundo inteiro, porque esse clamor está chegando diante de Deus. Lembra-te de mim. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, teu poder e teu Espírito. Peço que o Senhor me ajude a entregar a minha alma. Ajude esse povo, Deus, a ouvir e entender. E peço tudo no santo nome de Jesus, te dando louvor e glória. E todos dizem amém e amém. A primeira coisa que o Senhor me mostrou, depois de buscar sua face por 9 anos, em 2 reuniões de oração por dia, pela manhã aqui no ministério e à noite também no ministério, Ele me mostrou o que é a natureza pecaminosa. Eu conhecia as palavras, mas, para ser bem sincero, não sabia o que era a natureza pecaminosa. Isso foi em 1997. E Ele me mostrou exatamente o que ela é. Mas Ele nunca me mostrou a solução para ela. E várias semanas depois, em uma reunião de oração, com palavras muito simples, Ele disse: a resposta que você busca se encontra na cruz. E outra vez, a solução pela qual você busca se encontra na cruz. E outra vez, a resposta que você está buscando só se encontra na cruz. Pouco tempo depois que o Senhor me falou isso, então eu não sei como te dizer como me senti. A alegria que encheu a minha alma, ainda assim, Ele nunca mencionou o Espírito Santo para mim. E eu sabia em meu espírito que o Espírito Santo tem um papel tremendo em tudo que é feito. Mas Ele não escolheu me dizer naquele dia, como o Espírito Santo trabalha nesse grande plano, que vou explicar depois. A igreja hoje tem um certo entendimento e, infelizmente, o pouco que eles têm está se perdendo.
mas eles têm um certo entendimento a respeito da cruz e da salvação do pecador. E com razão. Nenhuma alma poderia ser salva se não fosse pela cruz. Entenda isso. Todos nós aqui, todos pela televisão, rádio ou internet, todos que já foram salvos, foi por causa do que Jesus fez na cruz. Você pode dizer, e aqueles antes da cruz eram salvos da mesma maneira? Ainda que eles tenham ouvido dizer que deveriam oferecer sacrifícios de animais puros, cordeiros, na maior parte do tempo cordeiros, às vezes também carneiros, bezerros e etc., mas representava aquele que viria. E eles eram salvos colocando a sua fé naquilo que os sacrifícios representavam. E toda alma que já foi salva foi por causa do que Jesus fez na cruz. Agora, o Espírito Santo, deixa eu dizer outra coisa antes de continuar. A igreja tem um certo entendimento em relação à salvação e à cruz, mas a igreja não tem quase entendimento nenhum em relação ao papel da cruz de Cristo no nosso viver diário para o Senhor. Eu quero repetir. Hoje a igreja se imergiu em um poço de esforços para tentar chegar mais perto de Deus ou vencer. Um pregador diz isso, outro diz aquilo outro. É uma modinha atrás da outra. E nada dá certo, porque não é bíblico. E olha, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque não quero deixar as pessoas iradas. Eu nunca deixei ninguém irado a vida inteira, sabe? Mas um pregador diz: se o pregador impor as mãos sobre você e você cair para trás, é a sua resposta. E muitas vezes o Senhor faz isso, não é antibíblico. Mas essa não é a solução. Porque se você não conhece a verdade, você vai levantar assim como caiu. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aparece um outro e diz: se você cair na unção do riso, dando risada por 1 hora, essa é a sua solução. Eu já vi pessoas na unção do riso, e é verdadeiro, mas não faz você vencer a nicotina, o inferno, o diabo e as outras coisas. Eu me lembro, em Ohio, em uma cruzada, estávamos no final do culto e um irmão tinha sido cheio do Espírito, e ele tentava andar no corredor e caía e começava a rir. Ele riu o tempo inteiro enquanto estávamos ali, e foi de Deus. Mas você não pode pegar uma manifestação e transformar ela na solução. Um outro pregador veio e disse: se você jejuar 21 dias, você conseguirá vencer o pecado, a carne, etc. Jejuar é bíblico, mas não te dá vitória sobre os poderes das trevas, porque você vai ter que comer a qualquer hora. Você já pensou nisso? E a igreja tem um certo entendimento sobre a cruz e sobre a salvação, mas não tem entendimento algum em relação a como vivemos para Deus, a como nos comportamos, a como vencer o mundo, a carne e o diabo. Escute aqui,
O mesmo poder que veio de Jesus se entregando como sacrifício na cruz, que resultou na sua salvação, é o mesmo poder que nos dá vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Agora, olha como o Espírito Santo opera em meio a tudo isso. Tudo que é feito nessa terra pela Trindade foi feito pelo Espírito Santo, com exceção de Jesus vindo morrer no Calvário, e o Espírito Santo o direcionou em todos os detalhes. Foi o Espírito Santo que declarou a palavra e Maria ficou grávida. Glória a Deus! Do que você está falando? Quando ele disse que haja luz e houve luz, que haja gravidez e houve gravidez. E quando Jesus era apenas um menino, sua primeira viagem para Jerusalém, na época da Páscoa, ele tinha 12 anos de idade. No lugar designado, quando seus pais chegaram ali com as outras pessoas de Nazaré, ele não estava ali. Tiveram que voltar para Jerusalém. Procuraram o dia inteiro e não encontraram ele. E eles estavam ficando preocupados. Então disseram: vamos procurar no templo. Não encontraram ele na roda gigante. Encontraram ele no templo, com os maiores doutores da lei, os especialistas olhando para ele. Ele estava fazendo perguntas, respondendo eles, e eles estavam maravilhados com as respostas dele, porque o Espírito Santo era com ele. Antes da cruz, o Espírito Santo não podia habitar no coração e na vida dos crentes. Não podia. E havia uma razão porque ele podia visitar profetas ou certos reis para ajudá-los a fazer tarefas que eles deveriam fazer e depois ir embora. E a razão pela qual ele não podia entrar na vida e no coração dos crentes era porque o sangue de touros e bodes não podia remover os pecados. Então a dívida pelo pecado ainda estava ali. Estou falando de Isaías, Jeremias, Davi, os grandes homens no Antigo Testamento. A dívida pelo pecado estava ali porque o sangue de touros e bodes não podia removê-la. Mas quando Jesus veio, quando Jesus apareceu, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus! Ele remove, não só cobre como o sangue de touros e bodes fazia, mas ele remove o seu pecado. Glória a Deus! Quando no dia do juízo eu estiver diante do rei, ele abrirá o livro, direto na página onde vão estar todas as falhas e os pecados. But cannot find a thing, then will my heart be glad. Tears of joy shall flow, for the old account was settled. The rapture might take place. Me ajuda aí, Michael. Long ago, well, long ago, well, long ago, the old account was settled long ago. Oh, the record's clear today, for he washed my sins away. And the old account was settled long ago. Alguns de vocês aqui beberam cachaça o bastante, uísque o bastante, álcool o bastante para afundar um barco, mas na glória não existe registro algum disso. Aleluia! Sumiu, 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 lavado pelo sangue do Cordeiro.
Alguns de vocês aqui tivessem te pegado, você estaria na prisão hoje. Só não conseguiram te pegar, mas Jesus te pegou. Aleluia! E o velho homem, como o Lauren, o Doni, o Bob e o Gabriel pregou, ele está enterrado, ele foi sepultado. Você foi sepultado com Cristo, mas você ressuscitou com Ele em novidade de vida. O velho homem morreu. Glória a Deus. Isso é algo maravilhoso. Meu Deus. O que éramos, mas não somos mais. Gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I had a long streak of that bad time, but my sins gone at last. I said gone at last. I said gone at last. Praise God, my sins gone at last. I had a long streak of that bad time, but my sins gone at last. And I'll tell you why. Amazing grace. Hey, Glória a Deus. how sweet the sound. Oh, that saved a wretch like me. I once was lost. Now, thank God I'm found. I was blind. Now I see. Aleluia. And blessed assurance, Jesus, well, he's mine. Como é o resto? Oh, what a foretaste. Glory divine. Heir of salvation. Heir of salvation. Heir of salvation. Eu sei, estou vendo se ele sabe. Purchased of God. Born of his spirit. Washed in his blood. Hey, glory. Glória, glória. Aleluia. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Por que ele disse aquilo? Por que ele não disse o leão da tribo de Judá? Ele disse o Cordeiro de Deus, porque os milhões e milhões de cordeiros que representavam a cruz que viria, agora o Cordeiro seria oferecido como sacrifício, que remove o sangue de touros e bodes, apenas cobria o pecado e não o removia. Todas as pessoas ali no paraíso, a dívida pelo pecado deles ainda estava ali. Se ele tivesse descido daquela cruz, como os religiosos e aquele ladrão pediu, ainda estariam no paraíso como cativos de Satanás. Mas ele não desceu daquela cruz, pagou o preço por completo. Glória. Ele tirou o pecado, não os pecados no plural, mas
no singular, falando de todo o pecado, foi removido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, desde a cruz, na cruz a dívida pelo pecado foi paga para sempre. Algumas pessoas pensam que Jesus foi para a cruz para satisfazer Satanás. Não teve nada a ver com Satanás. Ele foi até lá para satisfazer a santidade do Todo-Poderoso Deus. O homem devia muito, era uma dívida muito alta que o homem não podia pagar para Deus, mas Jesus pagou tudo. E agora, quando você nasceu de novo, ontem ou há 50 anos atrás, no momento que você nasceu de novo, o Espírito de Deus entrou na sua vida e em seu coração. Glória a Deus. E então eu oro para que pouco depois você tenha sido batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Não vou pregar sobre isso hoje, mas existe uma diferença entre nascer do Espírito e ser batizado com o Espírito. São duas coisas diferentes. Glória a Deus. Muito bem. A igreja não entende a cruz ou como o Espírito Santo funciona. Ele trabalha totalmente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo. O Lauren disse isso, mas por favor, vale a pena repetir. Eu comecei a buscar muito a Deus. Eu sei que o Espírito Santo tem muito a ver com isso, mas o Senhor me disse que a resposta que eu busco se encontra apenas na cruz. Como é que o Espírito Santo funciona? E eu não sei quantas semanas demoraram, mas depois de buscá-lo por várias semanas, dia e noite, em certa manhã, apenas eu e ele estávamos em um estudo na palavra, era o nome na época. E foi 4 ou 5 minutos antes do fim do programa. E isso nunca tinha acontecido antes ou desde então em minha vida. E de repente, saiu da minha boca: o Espírito Santo funciona exclusivamente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo. E eu fiquei chocado. De onde veio isso? Eu nunca li ou ouvi alguém falando em toda a minha vida. O Espírito Santo trabalha totalmente, exclusivamente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo. Ou seja, é a cruz que dá a ele os meios legais para fazer o que ele faz. Eu pensei, de onde veio isso? E houve um silêncio por um tempo, ninguém falou nada. Aí o Lauren perguntou: você tem uma passagem bíblica para isso? Eu não tinha. Eu estava sentado ali e lembro até hoje, eu estava pensando Deus e olhei para a minha Bíblia e estava aberta em Romanos 8:2. Pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser o poder do Espírito Santo, olhe para a cruz de Cristo. Ele trabalha exclusivamente dentro dos parâmetros da cruz e não trabalha fora desses parâmetros. É o Espírito Santo que dá a ele os meios legais para fazer o que faz. O que você quer dizer com legal?
Romanos 8:2 diz: pois a lei não é a lei de Moisés, mas a lei do Espírito Santo, da vida, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus se refere ao que ele fez na cruz. Estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Ele não dormiu a noite inteira. E ficava vendo a cruz da sua prisão, pois ele morreria naquela cruz no dia seguinte. O que passava na cabeça dele? Uma vida que foi usada da maneira errada, direcionada da maneira errada. E tinha outro homem ali que morreria com ele. E ele ouviu alguém falando que um homem chamado Jesus iria morrer no dia seguinte também. E ele estava naquela prisão, pensando consigo mesmo: eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. E então ele escuta o barulho dos guardas, soldados romanos, que estavam vindo buscá-lo. Balançando a chave, um deles coloca na fechadura e abre a cela. E todo momento parecia uma eternidade. E ele diz para o ladrão: pode vir. Quando ele sai dali bem cedo, no dia seguinte, o sol o incomoda e o guarda sinaliza para ele e o outro ladrão que estava ali para que pegassem uma tora de madeira chamada patíbulo. Jesus também teve que carregar aquele patíbulo. Eles não carregavam a cruz inteira, não conseguiam carregar porque era muito pesado. A parte que fincava no chão se chamava estipe, e a barra da cruz era o patíbulo, e eles carregavam essa parte. E Jesus ficou acordado a noite inteira, o dia inteiro. Os romanos tinham batido nele até que suas costas ficassem sangrando, dilaceradas. Arrancaram sua barba, a ponto do profeta Isaías dizer, de certa forma, que ele parecia mais com um animal do que com um ser humano. E ele coloca a cruz sobre os seus ombros e, deixando uma marca de sangue, um rastro de sangue, ele carrega aquele pedaço de madeira e ele acaba se cansando. Ele tropeça. Os guardas romanos dizem para um homem que estava próximo: Alexandre, carregue a cruz por ele. Alguns disseram que Alexandre era negro. E se era mesmo, nossos irmãos e irmãs negros carregaram um peso terrível
construindo essa nação. Mas o maior peso já carregado foi quando aquele homem carregou aquele patíbulo, carregando ele para Cristo. Nenhum peso é maior do que esse. E ele se tornou um seguidor de Cristo. E seus filhos se tornaram pregadores do Evangelho. E hoje ele está na glória. Aleluia. E quando chegaram no morro e eles não colocaram pregos na palma das mãos dele. A palavra mão para os judeus incluía o pulso. Se tivessem colocado na palma da mão, seus dedos teriam se rasgado, mas colocaram no meio do pulso. E os judeus consideravam que aquilo era parte da mão. E o bater daqueles martelos acertando nos pregos. E eles o levantaram e colocaram a tora de cima em cima do estipe. E ali ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Os dois ladrões crucificados com ele, um de um lado e o outro do outro. Você pode dizer: isso não está certo, ele morrendo com ladrões dos dois lados. Não, está certo sim. Ele não foi até aquela cruz pelos santos, mas sim pelos pecadores. E os dois começaram a amaldiçoá-lo. Quando os líderes de Israel chegaram perto dele, disseram: se você é quem diz que realmente é, seu charlatão, então desce dessa cruz. E os dois ladrões disseram a mesma coisa: salve-se a si mesmo e nos salve. Eu não sei o que aconteceu, que mudou um ladrão e não mudou o outro. Eu não sei. Pode ser que com o terremoto tudo em Jerusalém tremeu. E dizem que o chão, os terremotos sempre dividem as coisas de maneira vertical, mas dessa vez aconteceu de maneira horizontal. Eu não sei o que mudou a mente deste homem, mas algo mudou. E ele disse para o seu amigo: estamos recebendo o que merecemos. Este homem não fez nada de errado. E agora, pela primeira vez, ele fala diretamente com Jesus, diretamente com ele, dizendo: Senhor. E com esse termo ele estava dizendo: eu creio que tu és Deus manifesto na carne. Como é que esse homem podia acreditar nisso? E Jesus estava ali, pendurado numa cruz. Como ele pôde entender que ele é Senhor, que ele é o Messias de Israel? A única resposta é: o Espírito de Deus começou a se mover no coração daquele homem, e de alguma forma ele viu além da cruz e disse: Senhor,
lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, preste atenção, existem milhões de pessoas clamando por isso. Você não sabe o que fazer ou que caminho seguir. Lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Talvez alguns que estão aqui hoje, sem dúvida muitos nos assistindo pela televisão, rádio ou internet, o clamor do seu coração é: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor nunca ignorou um pedido assim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É estranho um ladrão com pouca ou com nenhuma educação, mas ele sabia o que os líderes de Israel não sabiam, e ele aprendeu em um período de 5 minutos ou menos que aquele que estava pendurado no madeiro era o Filho de Deus, e ele tem um reino, e eu quero ser parte dele. Glória a Deus. Então Jesus disse para ele: hoje mesmo, aleluia, você estava com a passagem marcada para o inferno, mas os planos mudaram. Glória a Deus. Hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. E hoje o Evangelho está chegando até você. Começamos a transmitir na sexta-feira para a Itália, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles estão 8 horas à nossa frente. Não é isso mesmo, Jim? 10 ou 8? 8 horas à nossa frente. Então, quando começamos o culto sábado à noite, às 7 horas, era 3 horas da manhã lá. 3 da manhã. E um jovem enviou um e-mail para o Gabriel e disse: eu estava assistindo o culto. Glória a Deus. Aleluia. Alguém tem que bradar: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Deus não esqueceu de você na Hungria, na Itália, na Rússia, no Japão, no Reino Unido, na África, América do Sul, América Central, no mundo inteiro. Ele não te esqueceu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus abriu a porta do paraíso, aquele homem estava com ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi o último que conhecemos a ser salvo debaixo da dispensação da lei. A lei não pôde salvá-lo, não entenda mal, mas naquela dispensação ele foi o último. E vejo o Senhor dizendo: ande rápido, porque estamos prontos para partir. Oh, glória a Deus. Oh, glória, aleluia ao Cordeiro. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero terminar com isso. Eu sei que as pessoas têm várias ideias malucas. O Doni mencionou muito bem ontem à noite. Olha, tem um pregador que disse que você tem que ser batizado de acordo com a minha fórmula, no meu tanque. Existem cristãos idiotas também. Me desculpa, mas não havia tanque algum naquela cruz.
Outros dizem: bem, você tem que ser parte da minha igreja. Desculpa, mas não havia igreja naquela cruz. Outros dizem: bem, você tem que orar para a Virgem Maria. Me desculpa, mas ele não orou para Maria, mas para o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu, meu Deus, aleluia. Alguém dê um brado aí, glorifique ao Senhor. Mas Jesus estava lá, Jesus estava lá, Jesus estava lá, Jesus estava lá. E é só disso que você precisa, de Jesus. Jesus, Jesus. Lembra-te de mim. O clamor de um coração quebrantado, o clamor de uma alma disposta. Lembra-te de mim. Abaixa sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito se mover sobre todo o coração. Talvez existam pessoas aqui presas no álcool, nas drogas, e não conseguem largar, estão presos na jogatina e não conseguem largar. Mas o Senhor pode libertá-los, e há um clamor no coração deles dizendo: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Glória a Deus. Vou pedir agora e não vou te envergonhar, eu prometo. Existe alguém aqui que possa dizer: irmão Swagger, meu relacionamento com Deus não está certo, ou não sei se tenho um relacionamento com Deus ou não. Você pode levantar sua mão para que Deus veja? Estou vendo um jovem ali, outro jovem ali. Como disse, não vou te envergonhar. Outra mão, outra mão, outra mão. Lá atrás estou vendo. Glória a Deus, estou vendo sua mão. Continue com a mão levantada, por favor. Glória a Deus. Mas quantas pessoas podem levantar a mão? Ore por mim. Lembra-te de mim, irmão Swagger. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé. I'm coming home. Pode vir até a frente. Coming home. Nevermore to run. Open wide thine arms around. Lord, I'm coming home. Quão maravilhoso é que você pode dizer sim para Jesus no dia da ressurreição do nosso Senhor. Glória a Deus. Eu vou cantar outra vez, eles vão me ajudar, e quero que você que levantou a sua mão venha até a frente. Como eu disse, nós não vamos te envergonhar. E muitos de vocês que não levantaram a mão, que precisam endireitar sua vida com Deus, na galeria, vamos te esperar. Eu quero que você desça, se você está em cima, e venha até a frente. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, enquanto cantamos. Pode vir. I've wasted many precious years. Venha, jovem. Lord, I'm coming Pode vir, Senhor. home. I now repent and return to. Come on, ladies. Lord, Venham, queridas. Existem outros
outros que o Senhor está falando com você. Venha enquanto o Espírito de Deus se move. Estamos te esperando. O seu mundo pode mudar. Estou voltando. Vamos cantar outra vez. Ele está falando com você. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger por alguns instantes. Vocês pela televisão, rádio, internet. Você não está aqui, mas Jesus está onde você está. E Ele vai mudar sua vida hoje. Eu já orei com milhões de pessoas, sem exagerar, no mundo inteiro. E chegou a sua hora. Ele ouviu o seu clamor. Lembra-te de mim. E daqui a alguns instantes, Ele vai lavar todo o seu pecado. E Ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Há muito tempo atrás o Senhor me disse: não ache que todos sabem orar, a maioria não sabe. Então direcione eles até a salvação. E temos feito isso desde então. Abaixe a sua cabeça e feche os olhos. E quero que você repita comigo e creia de todo o coração. Repetir palavras não podem te salvar, mas se você acreditar no que você está dizendo, você será salvo. Pois a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar. E quero que você ore com eles. E você pela televisão, rádio e internet. Quero que você repita com eles em voz alta. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Eu venho a Ti. Eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Das coisas que eu fiz. Das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. E limpa-me. E limpa-me com o teu sangue precioso. Com o teu sangue precioso. De toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E em meu coração. E em meu coração. Agora mesmo. Agora mesmo. Eu creio. Eu creio. Que Deus ressuscitou Jesus. Que Deus ressuscitou dentre Jesus os mortos. Dentre os mortos. E que Ele vive. E que Ele vive. Neste exato momento. Neste exato momento. Eu aceito Jesus Cristo. Eu aceito Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. O Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra. E de acordo com a sua palavra. Que não pode mentir. Que não pode mentir. Eu estou lavado. Eu estou lavado. Eu estou limpo. Eu estou limpo. Eu estou perdoado. Eu estou perdoado. Eu estou salvo. Eu estou Glória salvo. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Well, there's a new name written down in glory.